Graça e paz. Agora, geralmente eu faço meus vídeos sobre um versículo da Bíblia, da qual que eu gostaria de meditar, mas devido às situações atuais, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema recorrente que é o coronavírus. Principalmente do tema, será que as igrejas devem fechar ou as igrejas devem permanecer abertas? Como é que é a postura do cristão nessa época? Eu gostaria de fazer esse vídeo porque eu tenho acompanhado nas redes sociais, em vários lugares e sites que eu sigo de páginas cristãos, várias posturas. Entre elas, algumas igrejas que resolvem abrir, outras igrejas que resolvem fechar. É, então, vamos falar um pouco sobre fatos. E como todo fato, é bom se basear na Bíblia. E pensando na questão do coronavírus, óbvio, não é a pior das epidemias. Se a gente consegue pensar nas epidemias da peste negra, se conseguimos pensar em tsunamis, em coisas um pouco mais drásticas, o coronavírus talvez não seja entre o topo das epidemias. Mas mesmo assim ele tem matado pessoas por mundo afora e principalmente as pessoas no grupo de risco, diabéticos, cardíacos, idosos, pessoas com ataques epiléticos, etc. Como é, que, como é que deve ser a postura do cristão? Primeira parte. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que há um padrão. Existem muitas vezes o que a Bíblia chama de ter sabedoria. Jesus usa essa palavra e eu vou ler aqui o que ele usa em Mateus 10. Quando ele foi mandar os discípulos, ele falou em Mateus 10:16: Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É interessante que Jesus usa a figura das serpentes, porque as serpentes, querendo ou não, elas são símbolo do mal. Mas Jesus está falando praticamente, sejam sábios. Até porque nos próximos versículos eles falam, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Esse ter cuidado, Jesus está falando para ter prudência, para ter sabedoria diante das situações adversas que viriam. Se Jesus, que é Deus, Filho de Deus, manda-nos a ter sabedoria, isso indica que devemos pensar com a questão do coronavírus com cautela. Infelizmente, eu vejo que algumas pessoas julgam igrejas que decidem fechar as portas. Eles falam que a igreja está agindo sem fé e que a pessoa precisa agir com fé, ou seja, se expor. Em nenhum momento a Bíblia apoia estupidez. Em nenhum momento a Bíblia confirma isso. Você não vai ver isso. Muito pelo contrário, quando Jesus é tentado por Satanás, o que Satanás fala? Sobe até aqui o pico, joga-te lá do alto, que os anjos te guardarão. Se nem Jesus faz isso e ele fala não tentarás a teu Deus, quanto mais nós devemos tentar a Deus pensando, tem uma epidemia, o governo pediu para agir com prudência, vamos agir sem prudência porque nós temos fé. Fé não é baseado nisso. Existem outros exemplos, quando nós vamos para 1 Timóteo, que é um dos meus versos prediletos, em que ele fala, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se você tem familiares que são pessoas em situações de risco e você não está cuidando deles, a Bíblia diz que você é pior do que um descrente. Então, encorajar idosos a irem para o culto por causa de fé é falta de compaixão, é falta de empatia. E ainda existe também a história de Atos. Atos 8, quando a gente vê, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. O que eu gosto particularmente desse texto é que, por causa da perseguição, muitos fugiram. A perseguição causou com que, ou as tribulações causaram com que as pessoas dispersassem. Alguns, por propósito maior, ficaram. Mas note que, através disso, eles conseguiram evangelizar o mundo. Senão, eles teriam ficado em Jerusalém. Eu creio que epidemias assim trazem uma oportunidade única aos cristãos a mostrar de solidariedade e amor, até porque Deus não fugiu do controle de nenhuma epidemia. E um último exemplo é em Ruth 1, quando nos dizem que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos.
De novo, houve uma situação adversa e as pessoas não permaneceram pensando, poxa, vai acontecer alguma coisa, vamos agir por fé. Eles usaram de sabedoria. A Bíblia diz para nós usarmos de sabedoria principalmente em situações adversas e Jesus mesmo fala, sejam espertos como as serpentes e simples, ou seja, sem dolo e pecado como as pombas. Então, quando a gente pensa no coronavírus, sim, nós temos que ser espertos, nós precisamos ver onde há risco, nós precisamos entender que aglomerações podem causar problemas, nós precisamos entender que há pessoas que não podem frequentar, e isso tem gerado julgamento, isso é pecado, maledicência, falar mal dos outros é pecado. E a gente precisa entender que é um tempo para nós orarmos, é um tempo de sermos solidários e também nos protegermos e proteger os outros. O coronavírus tem mostrado, talvez, para nós como é que estamos usando da nossa fé cristã para agir com sabedoria ou ignorância. A fé, ela não pode ser algo sem ser racional. A Bíblia diz que nós devemos oferecer nosso culto racional a Deus. Por isso, use esse tempo para refletir sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre as pessoas que talvez precisam da sua ajuda e não gaste tempo julgando se a igreja deve ou não deve ficar aberta. Isso compete à liderança das igrejas, e isso eu digo de igrejas em modo geral. Eu tenho visto tanto reações positivas quanto negativas e eu venho trazer um pouco do que a Bíblia diz sobre situações adversas e que isso possa trazer graça para nós e a gente ficar protegido. Faça a sua parte, lave suas mãos, proteja-se e proteja os outros. Que Deus te abençoe.